Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé. Nós tivemos um problema, ou melhor, eu tive um problema, né, com a conexão. A aula caiu, né, cara? Então eu quero só gravar aqui uns 10 minutinhos, tá, da sua atenção, para eu terminar o meu raciocínio do livro, tá? O livro de Dois Irmãos de Milton Atum. Eu contava a você que a empregada Domingas, né, engravidou, né? Ou duas circunstâncias ocorreram. Uma, o Omar chega bêbado em casa e estupra a menina, né? Mas naquele tempo também o Yacoub tem visitado a família, ele que já estava estudando fora, e aí ele mantém relações sexuais com a Domingas. O menino, Nael, vai ficar sabendo disso mais tarde, que ela vai contar e tal. E daí, né, a gente fica meio sem saber de quem que é o filho, né? De quem ela parece grávida na casa, né? E aí o Alim fala assim, não precisa saber quem que é o pai, ela não quer falar, não precisa falar. Mas a gente vai criar o menino é filho da casa, o menino a gente vai criar ele como se fosse nosso filho. E assim um suposto neto, né, um misto de neto. E aí tem uma ocorrência, né, que um liguarudo na cidade, ali do ambiente deles, também um outro libanês, ele fala, né, cara, que o Ali engravidou, ele cagueta, não, melhor, cagueta, ele inventa, né, faz uma fofoca dizendo que o Ali tá deitando inclusive com as empregadas, que o Ali deita com as índias, né, ali do Rio Negro, inclusive deitou com a empregada e engravidou a empregada. O Alim vai lá tirar satisfação com ele em praça pública, tem uma briga, o Alim dá um pau no cara, quebra o cara na porrada, entendeu? Só que o cara tá armado, tá com navalha, o cara meio que dá uma retalhada no Alim, o Alim volta para casa cheio de ferimentos, a mulherada recebe ele em casa, a mulherada, né, a Rani, a Domingas, né, e a esposa, e aí cura um Alim, mas só que daí o Alim é levado pro quarto, e lá no quarto, né, a Zana trata de recompensar o herói da casa, né, o herói da família, foi lá e deu um pau no cara, né, ele é o recompensa. Inclusive ele lê o Gazal, né? Quando os dois brigavam, ele lia o Gazal e aí tudo se resolvia, né? É uma linda história de amor, mas de um homem que foi omisso, né? Omisso porque não tomou as rédeas da sua família. Sempre deixou a mulher decidir. A mulher sempre decidiu e os filhos nunca se entenderam, tá? O Yacoub vai estudar para fora, faz carreira no exército, tá? O Omar é expulso da escola, eu contei para vocês, aí ele vai para uma escola estadual, sai da escola particular, vai para uma escola estadual, uma escola pública. Lá ele fica conhecendo o Antenor Laval, um professor, né, cara, que traduzia poemas de Rimbaud, que traduzia poemas, por isso que eu quis falar, né, do Milton Atum, porque o professor era muito querido, né, e o professor, ele traduzia poemas, né. E aí o que acontece? Isso nós já devemos estar já próximo da década de 60, entendeu? Então o que acontece? Nós temos a, o Yacoub volta do Líbano com 18 anos, lá pelas 45, fim da Segunda Guerra, né? Então ele estuda, tal, vira militar, mas estamos no tempo já próximo da ditadura militar. O Antenor Laval, ele é acusado de ser comunista, né? Então a polícia entra lá, quebra, né? Tudo e assim vai mostrando a proximidade do Omar com as letras, né? Interessante, né? Então os dois irmãos eles são opostos no sentido que Yacoub vai para a engenharia, vai para as matemáticas, né? E o Omar se aproxima do professor, que é um tradutor de Rimbaud, que é um tradutor de Mallarmé, que adora os poemas simbolistas, né? Por isso que eu escolhi falar de dois irmãos agora, por causa do Antenor Laval, me veio à mente, né? Pois bem, e aí o que acontece? A vida dos dois prossegue, o Omar sempre com problema com polícia, inclusive. Ele encontra algumas namoradas, ele tenta fugir de casa, mas a mãe vai lá e resgata ele de volta para casa. A mãe não deixa o Omar ter outros relacionamentos, né? Relacionamentos sérios. Quem tenta ter um relacionamento sério também é Rania. A mãe também não deixa, fala que o menino é pobre, não deixa o menino, né, a menina ter o relacionamento, a menina namorar, a menina se casar, não deixa. E é interessante também que a Rania, ela tem um determinado sentimento pelos irmãos, porque o Omar é um camarada assim, tipo destemido, famoso com as mulheres, entendeu?
Então aquele camarada assim que sempre você acha que vai virar, então meio marginalzão, entendeu? Meio, né, como é que eu vou dizer, cara? Meio Zé Droguinha, não é? E em contrapartida eu tenho Yakub, que é um camarada sério, né, fazendo carreira militar, né? Como eu falei pra vocês, né? Ele volta pra Manaus e leva a menina embora, leva a filha da vizinha embora, se casa com a filha da vizinha, né? Então o Yakub vai dando certo lá no Rio de Janeiro e o Omar só dando problema. E aí, né? A irmã nutre uma paixão pelos irmãos, né? Pois bem, né? Então o Zé Droguinha, né? Que é o Omar, e o menino sério, né? Tal, né? Eu acho que eu já falei disso em alguma circunstância em nossas aulas, eu vou repetir, né? Que o livro também faz essa menção que foi trabalhada em Dona Flor e seus dois maridos, né? Na medida que a Dona Flor é casada com um vadinho, vagabundo de primeira ordem, né? Mas aquele Zé Droguinha, aquele elemento sedutor, né? Eu não sei, né? Quando eu era mais jovem eu ficava louco com isso, né? Porque eu sempre fui um menino estudioso, um menino, né? Certinho, as meninas sempre se apaixonando pelo Zé Droguinha, eu ficava louco com isso, né? Então, e aí, de um certo modo, aí a Dona Flor, o que que acontece? Ela se casa com formação, se casa de novo, depois de viúva, né, com formação, um cara correto. Então ela tem um cara correto e tem a saudade do marido, que era todo doido, né? Mas era, né, uma paixão que ela nutria, e assim por diante. Então Rania vive mais ou menos esse sentimento. Ela queria um homem que fosse os dois irmãos. Que fosse tanto o rapaz, né, destemido, né? Zé Droguinha, né, meio marginalzinho, igual o Omar, mas também que fosse um porto seguro, um homem, né, que pudesse confiar, né, o futuro dela, como é Yakub, né? Só que ela nunca realiza isso, ela nunca casa. Pois bem, então o livro ele vai nesse sentido, né? No sentido que o Alim vai ficando mais velho e os filhos vão, de uma certa forma, se resolvendo. O Omar não casa, a Rania não casa, mas o Yakub, ele se casa, mas ele não tem filhos. Quer dizer, o Yakub realiza o sonho do pai. E aí o Nael, né, o nosso narrador, no caso, né, na pessoa do Milton Atum, ele fala uma frase muito emblemática, né? Ele fala assim, que os nossos sonhos, eles podem ser realizados pelas outras pessoas. Os nossos sonhos podem ser realizados para os nossos filhos, mas os nossos pesadelos, esses não. Os nossos pesadelos, eles pertencem a nós, né? E ele fala a respeito da morte de Alim. E depois da morte de Alim, a Rania tenta reconciliar os dois irmãos. Tem uma construção de um hotel muito grande, iniciativa privada lá em Manaus. O irmão, o Yakub, pega o serviço, né, lá no Rio de Janeiro para construir em Manaus, engenheiro, né? E aí a mãe fica sabendo, tenta colocar o Omar no negócio para o Omar, ver se o Omar toma jeito. O Omar vai ao Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro rouba o passaporte do irmão, vai para os Estados Unidos, aprende inglês, né? Volta para Manaus, né? Rouba dinheiro do irmão, só dá treta pro irmão. A Zana, ou melhor, a Zana escreve para a Rania perguntando se os dois já se relacionaram, né? Já fizeram as pazes. E ela comenta, né, que os dois são como Caim e Abel, né? Então, constantemente, o Omar incorporando, né, o irmão que mata, o irmão quer matar o irmão. Por mais de uma vez brigou com o irmão carrega uma cicatriz herdada, né, que o Omar fez para ele. Quando eles ficam mais velhos, o Omar de novo bate nele. Então, sempre, né, o Omar querendo matar o irmão. E aí, o Omar entra no negócio do hotel, mas meio que uma relação meio escusa, meio que superfaturando tal. O Yakub fica sabendo, denuncia o Omar, arruma uma arapuca pro Omar, o Omar é preso, né? E nessa o Nael grande, né? O Nael vai crescendo, né? Em uma circunstância, o Nael vai ajudar a Rania, claro, bem mais velha que ele, vai ajudar a Rania no depósito. A Rania que assume o negócio da família, não é nem o Yakub nem o Omar que assume o negócio da família, é a Rania. E Rania, né, tá lá, né, organizando caixa para lá, caixa para cá, começa a suar, né, no livro fala, né, que os dois começam a suar, e aí os dois, né, entram num relacionamento. Única vez que o Nael manteve relações com a Rania, tá? Inclusive ele fala no livro, né, que ele tentou ir lá de novo ajudar, mas ela nunca deixava ele ajudar, né? Foi uma vez só. E assim o Yakub toca a vida dele lá no Rio de Janeiro, a mãe adoece,
no final da vida da mamãe, né? A mamãe pergunta se os dois se reconciliaram, os dois não se reconciliaram, tá? E assim termina a vida da geração de Ali. Ali, então, que teve o fim da sua geração. É como se Ali morresse duas vezes, entende? Ele morreu em vida, mas também morreu a sua geração. Por quê? Porque seus filhos não tiveram filhos, com exceção, claro, do Nael. A gente vai entender que o Nael é filho do Jacob. O Nael tem né, um certo alívio, porque ele olha o Omar, ele tem medo de ser filho do Omar, aquele porra louca, né, aquele marginal, né? O Omar é livre da cadeia, cumpre um prazo na cadeia, a mãe já é morta, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele vê o Nael, a casa meio que fica pro Nael, ele olha o Nael de longe e some, como se ele virasse um mendigão. A Rania, né, toca o mercado, vai viver solteirona o resto da vida. E o Nael, né, termina a história dizendo do fim da família do Alim, que o Alim, né, cara, conseguiu morrer duas vezes. Ele não queria ter filhos, e aí os seus filhos supostamente não tiveram filhos, e aí assim termina a geração do Alim, assim termina o livro, tá? Pois bem, eu coloquei uma questão aqui, só pra gente encerrar, diz assim, eu chamei ali de Enem, mas não é não, tá? Então o Enem não, esse aqui acabou aproveitando o Ctrl+C, Ctrl+V, acabou aparecendo Enem, não foi Enem, tá? A valorização dos elementos sensoriais é uma característica que se destaca de maneira fundamental na composição de Dois Irmãos, de Milton Atum. De que maneira esses elementos contribuem de maneira sugestiva, né? Ficou ficou ruim, né? De maneira sugestiva para a construção do cenário do romance? Bom, aí lá na postura eu fiz, né, o resumo, já está no seu WhatsApp, mas ele tem uma expectativa de resposta que diz assim: a composição do cenário da obra Dois Irmãos é feita a partir de elementos sensoriais que criam um cenário exuberante em torno da Manaus dos anos 60. Na verdade, né, começa antes, né, lá na década de 20, depois década de 40 e depois acaba na década de 60. Tá? O narrador Nael capta não apenas o que vê ou sente através do olfato, mas também o que Ali e os demais personagens percebem do cenário que as cerca. Tá? Os elementos sensoriais parecem preencher esse cenário, recriando de forma exuberante tanto a beleza da paisagem ribeirinha da cidade e das proximidades de Manaus, como a pobreza de alguns bairros e casas. O olfato é algo muito vivo no transcorrer da narrativa, parecendo colocar os leitores dentro de umas cenas como o cais, as margens do Rio Negro, as ruas de Manaus. Tá? Então aí, uma questão aberta, né? Tem mais essa daqui. Dois Irmãos parece dialogar com a temática milenar da desentendimento entre irmãos gêmeos, já encontrado em Esaú e Jacó de Machado de Assis, que na verdade são dois personagens, né? Pedro e Paulo. Um é médico, o outro é advogado, tá? Um é republicano, outro é imperialista, tá? E os dois amam a mesma mulher, tá? Em entrevista, Milton Atum chegou a afirmar essa relação intertextual de Dois Irmãos com a referida obra de Machado de Assis. Entretanto, percebe-se que Jacob e Omar agem de maneira mais violenta e negativa do que os gêmeos machadianos. O comportamento dos gêmeos aproxima-se mais de que passagem bíblica atribui o papel bíblico de cada um dos irmãos do romance. Na verdade, né, Caim e Abel. Né? Por quê? Quer ver? Ó, uma sugestão de resposta. O comportamento dos gêmeos Omar e Jacob aproxima-se da passagem bíblica de Caim e Abel, cujo ódio leva à morte de Abel. Omar exerceria o papel de Caim, daí a violência que demonstra contra o irmão em 3 ocasiões: na adolescência, quando fere o irmão, né, na face esquerda, que daí a cicatriz em forma de lua; na maturidade, quando agride violentamente o irmão na rede diante de Domingas; e logo depois, ao tentar agredir o irmão no hospital, quando ele era socorrido. E Jacob teria o papel de Abel, né? Então teve essa circunstância, né, que o Jacob, né, é levado para o hospital, e lá no hospital o Omar tenta bater nele, porque tem toda a questão, né, do Jacob denunciá-lo para a polícia, tal caso que levaria Omar a ser preso, né, denunciado à polícia. Tá? E aí uma última diz assim: essa intertextualidade bíblica é mencionada numa carta. Quem é o autor da carta e quem ela se destina? Bom, a carta foi escrita por Jacob quando a mãe tenta aproximá-lo de Omar por meio do projeto de construção do hotel em Manaus. Tá? Ele sugere a violência bíblica da passagem de Caim e Abel. O destinatário é Zana, mãe dos gêmeos. Tá?
Então ele escreve para Zana dizendo, né, Yaqub escreve, né, dizendo que o Omar, né, tenta matá-lo, né, mais de uma vez tentou matá-lo, né, retomando a narrativa bíblica. Meus amigos, mais uma vez, desculpa, tá? Com a interrupção da internet, tá bom? Penso agora em a gente poder ter concluído, como eu prometi, 15 minutinhos, tá? Tá certo que eu extrapolei a aula, outro vídeo vai ter quase uma hora, tá? Mas eu me empolgo muito com a história é muito sensacional, como eu disse para você. Um livro que eu li mais de uma vez, cheguei a ler 5 vezes, tá? De tão legal, de tão sensacional, uma leitura que eu sugiro, tá? Faça a leitura por divertimento, faça a leitura para engrandecimento seu, tá bom? Então, um abraço e até semana que vem, tá?